Impuro, impuro. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Levítico. Hoje, Levítico, capítulo 13. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá pesquisar os dias, horários e, e estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso, hoje, o capítulo 13, que tem 59 versículos. Então, eu preciso já, de início, falar a respeito do tema desse capítulo 13. Então, aqui no capítulo 13, vai se tratar a respeito de doenças de pele, não é verdade? Vai tratar a respeito de peles inchadas, erupções, manchas ao redor do corpo. Vai tratar também a respeito de feridas na cabeça, feridas no queixo e também vai tratar a respeito de mofo, né, em tecidos, mas também em casas. Portanto, o tema aqui do capítulo 13 é vasto e por isso eu pretendo destacar aqui apenas dois versículos, que é o versículo 45 e 46, que diz: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Portanto, como nós falamos, esse texto fala de várias coisas, mas aqui nós falamos apenas então das doenças, não do mofo de tecidos e de casas, mas tudo aí que nós falamos então com relação a alguns tipos de doença. E o que nós percebemos a princípio é a respeito então da forma como essa pessoa contaminada deveria se portar. Algo que nós precisamos compreender aqui é que nesse texto existe duas preocupações. A primeira é com relação à pessoa estar cerimonialmente impura, então ela não poderia participar dos rituais que aconteceriam ali na tenda do encontro. Mas também tinha essa preocupação com relação à comunidade, para que a doença não viesse se alastrar ali por toda a comunidade. Então, existe essa preocupação com relação ao bem-estar do povo, mas também e principalmente com esse cuidado para que essa pessoa não trouxesse ali na tenda do encontro esse momento ali de impureza, né? E aí nós vimos ali no capítulo 10 a morte de Nadab e Abiú, como que eles morreram, lembrando que eles ficaram 7 dias separados ali na tenda ali do encontro, e depois quando eles foram se apresentar ali então no tabernáculo no oitavo dia, eles morreram ali no oitavo dia por causa do fogo estranho que nós tratamos ali no capítulo 10. E o que é necessário nós falarmos aqui é que existe da parte do Senhor esse não aceitar as pessoas de qualquer forma. Portanto, aqui estava sendo então normatizado quem poderia, quem não poderia estar presente ali nas cerimônias que aconteceriam no tabernáculo. E por isso também tinha esse comportamento, porque uma vez que elas não poderiam ir até o tabernáculo, onde ali nós vimos ali no capítulo 10
onde se manifestou a glória de Deus, porque é assim que vem falando ali no capítulo 9, no capítulo 10, a respeito da manifestação da glória de Deus. Portanto, não é qualquer um que pode estar lá. Mas também tem essa postura que a pessoa tem que ter, a forma como ela iria se trajar quando ela estivesse no meio da comunidade, a bem do que ela não poderia ficar ali, mas ela deveria então se afastar. Então, ela não poderia ficar ali no meio da comunidade, mas ela teria que se retirar da comunidade e viver ali afastada da comunidade, do relacionamento com seus parentes, porque essa pessoa poderia ser filho, não é verdade? Então, se fosse uma criança, deveria se afastar e ficar isolado ali da comunidade, mas também poderia ser cônjuge, né, de alguém, ou pai ou mãe de alguém, não é verdade? Então, deveria se afastar e perderia esse relacionamento aí, como nós falamos, então, ficaria ali afastado e perderia esse relacionamento com a sua família, com seus parentes e com a comunidade de forma geral. Portanto, ela deveria se isolar. E quando nós lemos para essa situação, aqui no 45, vai falar assim: quem ficar leproso, e aí entenda aqui que não é apenas leproso, mas é qualquer uma dessas doenças que nós já falamos aqui, apresentando qualquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto. E quando nós lemos a respeito do luto, nós vamos perceber que as pessoas enlutadas tinham ao mesmo tempo, o mesmo tipo de aparência, o mesmo tipo de comportamento, vestes parecidas. A distinção aqui é que essa pessoa aqui, ela deveria gritar impor, impor, para que as pessoas saíssem ali do seu caminho, se desviassem dela, não viesse a ter contato com ela. E aí eu gostaria que você imaginasse, se colocasse no lugar dessa pessoa, se você tem filhos, como que você se sentiria tendo que ter esse tipo de comportamento, ou se você é filho, não é verdade? E tendo aí o seu relacionamento com seus pais, da mesma forma, como que você se sentiria a partir aí desse tipo de comportamento, onde você precisa ficar mostrando para os outros que você é impuro, abrindo então ali a sua dignidade. Você vai percebendo que essa pessoa, de uma certa forma, ela perde ali a sua dignidade, mas para um bem comum. Mas apesar disso, apesar da comunidade sendo poupada ali, imagina o sentimento aqui dessas pessoas. E por que eu estou falando aqui, né, do sentimento dessas pessoas, aonde no versículo 46 vai falar que ela deveria então viver ali separada, fora do acampamento. Eu quero compartilhar aqui Lucas, a passagem dos leprosos, dos 10 leprosos, lá em Lucas, capítulo 17. Eu quero ler do versículo 11 até o 19, que diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser um estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. O que nós precisamos perceber aqui nessa história é que Jesus fala que voltou apenas um, sendo esse estrangeiro, portanto ele era samaritano. E o que Jesus pede para eles fazerem aqui, que é se apresentar aos sacerdotes, você vai perceber aqui, então,
esse ritual aqui do capítulo 13 que nós estamos estudando, Levítico 13, você vai ver esse ritual aí, a partir do versículo 9 até o versículo 17, vai falar a respeito desse ritual que é o que Jesus ordenou que eles fizessem. Vão se apresentar ao sacerdote e no caminho eles foram curados. E qual que era o comportamento? Então perceba, um era samaritano, os outros eram judeus, portanto, tribo do sul, acostumados então com essa lei aqui. E que o que a gente percebe é que esses 9 judeus não voltaram ali para louvar a Deus, como fez o estrangeiro ali, no caso o samaritano, onde ele voltou ali para louvar, adorar o Senhor por essa graça que foi alcançada, porque como nós tratamos aqui, imagina como que era o sentimento dessas pessoas quando elas ficavam isoladas. Se você for olhar nesse texto aqui de Lucas, você vai perceber que eles estavam ali tendo o mesmo comportamento aqui que vem falando esse texto. Eles ficavam então ali isolados, não é? Gritavam de longe, eles não podiam chegar perto, mas mesmo assim Jesus deu uma voz de comando para eles ali, eles acataram, creram nessa voz de comando, foram e indo foram curados. Só que apenas um voltou. E o que nós percebemos é que essa pessoa que voltou, ela entendeu realmente essa condição desse ter que ficar gritando de longe, impuro, impuro, o que essa pessoa deve ter passado, o que ela deve ter sofrido com relação a isso. Não que os outros não tenham sofrido, não é isso que eu estou querendo dizer, mas o que eu estou querendo dizer é a respeito da postura que ela tem quando ela tem ali, então, essa sua oração respondida, esse seu desejo respondido, essa cura que eles estavam buscando quando foi alcançada essa cura, comportamento que esse samaritano teve ao voltar até Jesus para glorificar a Deus. E entenda que em vários momentos da nossa vida pode ser que a gente tenha que se isolar, como aconteceu aqui. Isolamos por vários motivos. Às vezes você tem ali o seu convívio com seus colegas de trabalho, mas quando vem então uma perda de emprego, você se isola, esses colegas continuam andando, mas você anda marginalizado aí, né, à margem deles. Pode acontecer também a mesma coisa com relação à família, desentendimentos de família, mas entenda que o Senhor ele é poderoso para reverter qualquer situação. E o que eu quero chamar a atenção aqui é só para a gente comparar, claro que não tem como comparar essa doença que é grave, essas várias doenças, como nós falamos aqui, né, que são graves aqui, onde trazem esse afastamento do convívio aí com a sociedade, mas às vezes circunstâncias fazem com que nós venhamos nos afastar, sair do convívio da sociedade. E o que eu quero levar é a respeito, falar aqui, tratar aqui a respeito dessa postura desse samaritano, quando ele tem então a sua saúde restaurada. Então, quando aquele mal que nos afligia, que pode ser em qualquer área das nossas vidas, quando o Senhor, pela sua graça, infinita graça e misericórdia, restaura ali, então, a nossa condição, qual que é o tipo de comportamento que a gente tem? Nós temos esse coração grato e entenda que aqui, quando nós tratamos aqui, Levítico 13, versículo 45 e 46, eu quis dizer a respeito de como a pessoa se sentia humilhada diante dessas circunstâncias. E quantas vezes, comparando com as vezes que talvez você se sentiu humilhado, mas que o Senhor restaurou a sua sorte, e qual foi a sua postura diante do Senhor. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.